Você já sentiu um calafrio percorrer sua espinha na quietude da noite? Já ouviu sussurros no silêncio ou viu sombras se moverem pelo canto do olho? Há lugares no mundo onde a barreira entre os vivos e os mortos é tão fina que quase se pode tocá-la. Hoje não vamos falar de simples histórias de fantasmas. Vamos nos adentrar nos arquivos mais escuros do inexplicável, em relatos que congelaram o sangue de testemunhas e desafiaram toda a lógica. Prepare-se para uma jornada às profundezas do medo, onde a fé é posta à prova e a realidade desmorona. O que você está prestes a ouvir são histórias que o farão questionar tudo o que acredita saber sobre a vida e a morte. #, História 1, a mão que se assomava da tumba do bispo em León, Espanha. Há segredos que a terra se recusa a guardar, mistérios que se agarram ao nosso mundo com uma tenacidade sobrenatural. Imagine por um momento a solenidade de uma antiga catedral espanhola, o cheiro de cera e incenso impregnado em seus muros centenários e o silêncio sepulcral que só é quebrado pelo eco de uma oração. Agora, imagine que de uma dessas tumbas sagradas, algo emerge. Não é um espírito nem um sussurro, mas algo tangível, físico e aterrorizante. Você está prestes a conhecer a história do Padre Anselmo, um homem de fé inabalável cuja devoção foi posta à prova por uma manifestação que desafia toda explicação, uma mão descarnada que, ano após ano, se levantava da tumba de um bispo, como se buscasse algo ou alguém no mundo dos vivos. O Padre Anselmo era um homem de rotinas. Cada manhã, seus passos ressoavam com uma cadência familiar sobre as frias lajes da Catedral de León. Sua vida era um tecido entrelaçado com missas, confissões e orações, uma devoção serena que havia mantido durante mais de 40 anos. No entanto, havia um ritual que realizava com uma solenidade particular, um que com o tempo se tornaria a fonte de seu mais profundo terror. Cada 2 de novembro, dia de finados, descia à cripta para rezar pela alma do bispo Rodrigo, um prelado do século XVII cuja tumba de mármore negro dominava o centro da câmara subterrânea. A primeira vez que ocorreu, Anselmo atribuiu ao cansaço, a um truque da luz piscante das velas. Enquanto recitava os salmos pelo descanso eterno do bispo, uma sombra estranha apareceu se mover sobre a lápide. Ao olhar de perto, prendeu a respiração. Entre a lápide pesada e sua base de pedra, algo se assomava. Era fino, escuro e nodoso. Com o coração martelando no peito, se aproximou e o horror o paralisou. Eram os dedos de uma mão humana. Uma mão ressecada, pamenada, de uma cor parda e empoeirada, como se estivesse arranhando a pedra por dentro durante séculos. Os nós dos dedos estavam brancos pela tensão, os dedos ligeiramente curvados, como se tentassem se agarrar à vida ou arrastar alguém para a morte. Anselmo recuou, tropeçando em seus próprios pés. O suor frio perlava sua testa. Seria uma alucinação? Uma brincadeira macabra? Mas a mão continuava lá, imóvel, terrível em sua quietude. Saiu da cripta tremendo, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si, e não se atreveu a voltar até o dia seguinte. Quando reuniu coragem para descer de novo, acompanhado pelo sacristão, a mão havia desaparecido. Não havia nenhum traço dela, nem a mais mínima fissura no selo da tumba. O sacristão, um homem pragmático, lhe assegurou que deveria ter sido uma raiz antiga ou um jogo de sombras. Anselmo tentou acreditar, mas a imagem daqueles dedos ósseos estava gravada em fogo em sua mente. Um ano depois, o medo se havia convertido em uma ansiedade surda. Com mãos tremendo, em 2 de novembro, o padre Anselmo desceu de novo à cripta. A atmosfera era mais pesada que nunca. Acendeu as velas e começou suas orações, seus olhos fixos na junta da lápide. E então, ocorreu de novo. Lentamente, quase com delicadeza, os dedos emergiram do mesmo lugar. Desta vez, a mão pareceu se esticar um pouco mais, como se ganhasse força com cada aparição. O terror foi tão intenso que Anselmo gritou, um som abafado que foi devorado pela pedra. Durante os anos seguintes, o ritual macabro se repetiu sem falha. A mão do bispo havia se tornado o escuro segredo do sacerdote. Tentou tudo. Rezou com mais fervor, jejuou, até celebrou um exorcismo silencioso na cripta, aspergindo água benta sobre a tumba até que o mármore ficasse encharcado.
Nada funcionou. A mão sempre voltava, pontual a seu encontro com o dia de finados. Com o tempo, Anselmo começou a notar detalhes horripilantes. Um anel episcopal, opaco e coberto de terra, continuava agarrado ao dedo anular. E em uma ocasião, juraria que os dedos se moveram levemente, um espasmo quase imperceptível, como se respondessem às suas orações. A saúde do padre começou a se deteriorar. Sua fé, antes um pilar de granito, estava se rachando sob o peso daquele horror anual. O que significava? Era um sinal, uma advertência? Acaso o bispo Rodrigo não descansava em paz? Investigou a vida do prelado e descobriu rumores esquecidos em velhos documentos. Dizia-se que o bispo havia morrido agarrado a um testamento que deserdava sua família ilegítima, um documento que nunca foi encontrado. Era esse o papel que sua mão fantasmagórica buscava tão desesperadamente? Ou tentava entregar um aviso do além? Em seu último ano de vida, ancião e enfraquecido, o padre Anselmo decidiu enfrentar seu medo de uma vez por todas. Em 2 de novembro, desceu à cripta, mas desta vez não ficou à distância. Enquanto recitava a oração final, a mão emergiu, mais visível que nunca. Com uma coragem nascida da desesperação, Anselmo se aproximou. Sua mão tremendo, viva e quente, se estendeu em direção à mão morta e fria. Por um instante, o tempo pareceu parar na cripta silenciosa. Seus dedos estavam prestes a tocar os do bispo quando um frio glacial, antinatural, o invadiu. A mão se crispou violentamente e se retirou para a escuridão da tumba com uma rapidez impossível, arranhando a pedra em sua retirada. Um suspiro congelado, como o vento invernal, percorreu a cripta. O padre Anselmo foi encontrado na manhã seguinte, desabado frente à tumba, com o rosto pálido e os olhos abertos de terror. Morreu naquela mesma tarde sem pronunciar uma única palavra coerente. Ninguém mais se atreveu a continuar com seu ritual. A tumba do bispo Rodrigo permanece selada, mas os poucos que conhecem a história se perguntam-se, a cada 2 de novembro, na solidão da cripta, uma mão ressecada continua emergindo, esperando a oração de um sacerdote que nunca mais voltará. Se esta história conseguiu congelar seu sangue, imagine o que está por vir. Não perca nem um único calafrio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E se gostou, deixe-nos um like para sabermos que quer mais relatos do abismo. #hashtag História 2, o caixão que se moveu sozinho em uma cripta do Arizona. Há lugares construídos para abrigar o silêncio eterno da morte, criptas e mausoléus onde se espera que os defuntos descansem em paz. Mas o que acontece quando essa paz é perturbada? O que ocorre quando as leis da física se dobram ante uma força invisível e um objeto tão pesado e sagrado quanto um ataúde decide se mover por si só? A história seguinte nos leva a um deserto árido, sob o sol implacável do Arizona, a uma cripta familiar onde um sacerdote foi a única testemunha de um fenômeno tão aterrorizante quanto impossível, a lenta e inexorável rotação de um caixão no interior de sua abóbada selada. O padre Michael era um homem prático, enviado à pequena paróquia de São Judas no coração do deserto de Sonora não pela sua eloquência, mas pela sua habilidade de consertar telhados e gerenciar as escassas doações. O cemitério local era um lugar poeirento e esquecido, salpicado de cruzes de madeira e lápides desgastadas pelo vento. Nele se erguia um único mausoléu de mármore branco, pertencente aos Thornton, uma família abastada que havia fundado o povo um século atrás e cuja descendência havia se extinguido décadas atrás. A cripta havia permanecido selada durante mais de 50 anos, um monumento silencioso ao poder e ao esquecimento. Um dia, um parente distante dos Thornton, um homem que pesquisava sua árvore genealógica, solicitou permissão para visitar a cripta. Com a burocracia resolvida, Michael contratou 2 trabalhadores para ajudá-lo a remover a lápida pesada de mármore que selava a entrada. O ar que saiu do interior era viciado e estranhamente frio, um hálito gelado que contrastava com o calor abrasador do exterior. Dentro, a penumbra revelou 3 sarcófagos de pedra e uma abóbada de concreto selada, onde repousava o último membro da família, o coronel Alistair Thornton. O parente distante revisou inscrições, tirou algumas fotografias e se foi, deixando o padre Michael com a tarefa de selar novamente a cripta.
Antes de fazer isso, sentiu uma curiosidade estranha. Se aproximou da abóbada do coronel, uma estrutura de concreto com uma placa de bronze que rezava, Alistair Thornton, de 1880 a 1965. Tudo parecia em ordem. Os trabalhadores, ansiosos para terminar, recolocaram a lápida pesada em seu lugar, selando novamente o mausoléu. Michael pensou que esse seria o fim do assunto. Se enganava. 2 semanas depois, uma tempestade inusual açoitou a região. Um raio partiu uma velha mesquite junto ao mausoléu, e um de seus galhos mais grossos caiu sobre o teto, rachadando. Preocupado com possíveis danos, o padre Michael foi inspecionar no dia seguinte. O interior do mausoléu estava intacto, mas o ar se sentia ainda mais frio que da última vez. Enquanto revisava as paredes em busca de fissuras, seu olhar pousou na abóbada do coronel. Algo não estava bem. A placa de bronze parecia ligeiramente torta. A princípio, pensou que era um efeito da luz, mas ao se aproximar, sentiu um nó de gelo se formar em seu estômago. A abóbada tinha uma pequena abertura de ventilação coberta por uma grade metálica. Impulsionado por uma premonição terrível, Michael foi à sua caminhonete buscar uma lanterna potente. Voltou, arrancou a grade enferrujada e apontou o feixe de luz ao interior. O que viu fez seu pulso disparar. O ataúde, um pesado caixão de mogno que deveria estar perfeitamente alinhado, havia girado. Não muito, apenas uns 15 graus, mas o suficiente para que uma de suas esquinas dianteiras tocasse a parede interna da abóbada. Era impossível. O ataúde pesava centenas de quilos. Ninguém havia entrado no mausoléu, muito menos havia aberto a abóbada selada. Michael tentou racionalizá-lo. Talvez um pequeno tremor de terra, embora nenhum tivesse sido relatado. Talvez o ataúde se tivesse assentado de forma estranha. Mas a posição era antinatural. Parecia deliberada. Fechou novamente a abertura e se foi, tentando apagar a imagem de sua mente. No entanto, a inquietação não o abandonou. Durante as noites seguintes, acordava assustado, com a sensação de que algo o observava da escuridão do cemitério. Uma semana depois, incapaz de suportar a incerteza, voltou ao mausoléu. Desta vez foi sozinho, ao anoitecer, quando as sombras se alongavam e o deserto guardava silêncio. Com o coração na boca, abriu novamente a grade e apontou a lanterna. O grito que se prendeu em sua garganta foi de puro terror. O ataúde havia se movido de novo. Agora estava girado quase 45 graus, em uma diagonal perfeita dentro da abóbada. A esquina que antes tocava a parede agora apontava diretamente para a abertura, como um dedo acusador. O pânico se apoderou dele. Isso não era um assentamento natural. Era um movimento consciente, metódico. Algo dentro daquela caixa estava se movendo. Desesperado, procurou nos arquivos da igreja qualquer informação sobre o coronel Thornton. Descobriu que era um homem despótico e cruel, odiado por muitos no povo. Uma lenda local, quase esquecida, dizia que o coronel havia sido enterrado com um mapa que conduzia a uma fortuna mal adquirida, e que havia jurado em seu leito de morte que seu espírito protegeria seu segredo, mesmo depois de morto. O padre Michael descartou a história como um simples conto popular, mas não pôde negar o que seus olhos haviam visto. Decidiu que precisava de uma prova irrefutável. Com mãos tremendo, misturou um pouco de gesso e o despejou em uma fina camada no chão da abóbada, ao redor do ataúde, através da grade. Se o caixão se movesse de novo, deixaria uma marca, uma prova que não poderia ser produto de sua imaginação. Então, selou a grade, por precaução, colocou uma fina camada de pó no chão do mausoléu frente à abóbada, para detectar qualquer pegada. A espera foi uma tortura. Finalmente, após 3 dias de insônia, voltou. Não havia pegadas no pó do chão. Ninguém havia entrado. O selo da abóbada estava intacto. Mas ao olhar pela grade, seu sangue congelou completamente. O ataúde havia completado uma rotação de 90 graus. Agora estava perpendicular à sua posição original. E no gesso seco do chão, havia uma marca clara e profunda em formato de arco,
traçando o percurso da esquina do ataúde. Mas o mais aterrorizante não era isso. O mais aterrorizante era que, bem no centro do arco, havia uma pequena marca que não deveria estar lá, a impressão de uma bota. Uma única impressão, como se alguém tivesse ficado dentro da abóbada selada para empurrar o pesado caixão. O padre Michael nunca mais entrou naquele mausoléu. Contratou os mesmos trabalhadores para selarem a fissura do teto e reforçarem a entrada com concreto. Não deu nenhuma explicação, e eles não pediram. A cripta dos Thornton permanece selada até hoje, guardando seu impossível segredo. Michael solicitou sua transferência pouco depois, incapaz de continuar vivendo à sombra daquele lugar. Às vezes, na quietude da noite, ainda se pergunta que força moveu aquele ataúde. Foi o espírito inquieto do coronel, protegendo seu tesouro, ou algo muito mais antigo e escuro, preso naquela caixa de mogno sob o sol do Arizona? O terror frequentemente reside no que não podemos explicar. Se sente fascinação por esses mistérios, chegou ao lugar certo. Inscreva-se e aperte o sininho para não perder nenhuma de nossas incursões no desconhecido. Mostre-nos com um like que está preparado para a próxima história. Hashtag História 3, a voz que pedia perdão do ossuário em Puebla. O arrependimento é uma emoção poderosa, capaz de perseguir uma alma até além do véu da morte. Todos ouvimos histórias de espíritos que vagueiam buscando justiça ou vingança. Mas e se uma alma estivesse tão atormentada pela culpa que seu lamento ficasse preso no eco dos ossos? Nos dirigimos à cidade de Puebla, no México, a um antigo convento com um ossuário esquecido em suas profundezas. Lá, um jovem sacerdote, na solidão da madrugada, se tornou o confessor de uma voz sem corpo, um sussurro persistente que emanava de uma pilha de restos humanos, repetindo uma e outra vez duas palavras que congelariam o sangue de qualquer um: perdoa-me, padre. O padre Javier era jovem, cheio de um idealismo que ainda não havia sido erodido pelo cinismo do mundo. Havia sido designado ao convento de Santa Mônica, um edifício colonial cujas paredes haviam sido testemunhas de séculos de história, fé e, como logo descobriria, profundos segredos. Parte de seus deveres incluía supervisionar a restauração das catacumbas, uma rede de túneis sob o convento que terminava em um ossuário, uma pequena câmara onde os ossos de monges e benfeitores de épocas passadas haviam sido empilhados com uma reverência macabra. Crânios sem olhos observavam das paredes, e fêmures e tíbias formavam padrões geométricos, um lembrete sombrio da fugacidade da vida. O trabalho nas catacumbas era lento e poeirento, e frequentemente Javier ficava até altas horas da noite catalogando artefatos e supervisionando os trabalhadores. Foi durante uma dessas noites, quando o convento estava imerso em um silêncio absoluto, que o ouviu pela primeira vez. Era um sussurro, tão fraco que a princípio pensou que era o vento se filtrando por alguma fissura. Se deteve, aguzando o ouvido. Silêncio. Sacudiu a cabeça, atribuindo ao cansaço. Mas então, o ouviu de novo, desta vez um pouco mais claro, vindo da direção do ossuário. Perdoa-me. A voz era masculina, quebrada por uma angústia palpável. Javier sentiu um calafrio. Caminhou lentamente em direção à câmara dos ossos, com a luz de sua lanterna dançando sobre as pilhas de restos humanos. O ar ali era pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e algo mais, algo antigo e indescritivelmente triste. Olá? Há alguém aí? Perguntou, sua própria voz soando estranhamente alta no silêncio opressivo. A resposta chegou imediatamente, um sussurro que pareceu emanar dos próprios ossos empilhados frente a ele. Perdoa-me, padre. O terror se apoderou de Javier. Não era o vento. Não era sua imaginação. A voz era real, íntima, como se alguém lhe estivesse falando diretamente no ouvido. Apontou a lanterna para a montanha de crânios e fêmures, esperando ver alguém escondido, um brincalhão ou um vagabundo. Mas não havia ninguém. Apenas ele e os mortos. Fugiu das catacumbas naquela noite, com o coração disparado e as duas palavras ressoando em sua mente. Tentou se convencer de que o estresse lhe estava pregando uma peça. Mas cada vez que tinha que trabalhar até tarde, a voz voltava. Sempre a mesma frase, carregada da mesma dor.
Perdoa-me, Padre. Às vezes soava como um apelo, outras como uma confissão desesperada. Javier começou a temer as madrugadas. O silêncio do convento já não era pacífico, mas expectante, como se contivesse uma pena demasiado grande para ser silenciada. Decidiu investigar. Passou dias inteiros na biblioteca do convento, revisando antigos registros e diários. Descobriu a história de um frade do século XVIII chamado Rodrigo da Cruz, um homem conhecido por sua piedade e dedicação. No entanto, uma nota na margem em um livro antigo de contas chamou sua atenção. Falava da grande pena do frade Rodrigo, mencionando um pecado secreto que o atormentou até o dia de sua morte. Não havia mais detalhes. Intrigado e assustado em partes iguais, Javier sentiu que deveria fazer algo. A voz não era agressiva, apenas imensamente triste. Parecia uma alma presa, buscando a absolvição que não encontrou em vida. Uma noite, armado com sua estola e um frasco de água benta, desceu ao ossuário. O ar estava mais frio que nunca. Esperou, e como um relógio, o sussurro chegou pontualmente às 3 da madrugada, a chamada hora do diabo. Perdoa-me, Padre. Com voz tremendo, Javier respondeu. Em nome de Deus, eu te ouço. Qual é teu pecado, alma em pena? Houve um longo silêncio. A temperatura na câmara pareceu desabar. As chamas das velas que havia acendido piscavam violentamente. Então, a voz voltou a falar, mas desta vez não foi um sussurro. Foi uma série de palavras entrecortadas, frases de angústia que pareciam brotar de todos os lugares ao mesmo tempo. Falava de ciúmes, de um frade irmão, de uma acusação falsa motivada pela inveja. Falava de como sua mentira havia levado seu irmão a ser desonrado e expulso da ordem, morrendo na miséria e na solidão. A voz do frade Rodrigo confessou que sua piedade havia sido uma fachada para ocultar uma culpa que o devorava por dentro. Ele me perdoou em seu leito de morte, sussurrou a voz, agora cheia de uma desesperação insuportável, mas eu não posso me perdoar a mim mesmo. Estou preso em meu pecado. Perdoa-me, Padre. Javier, movido e aterrorizado, percebeu que estava atuando como confessor de um morto. Compreendeu que a alma de Rodrigo não buscava o perdão de Deus, que seguramente já tinha, mas a absolvição da igreja que tinha representado. Respirando fundo, recitou as palavras do rito da absolvição. Ego te absolva peccatis tuis, in nomine Patri, e Filii, e Spiritus Sancti. Enquanto pronunciava as palavras em latim, um vento gélido varreu a câmara, apagando as velas e o mergulhando na escuridão total. Um longo e profundo suspiro pareceu percorrer o ossuário, um som de libertação, de uma carga finalmente solta depois de séculos. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, verdadeiro, desprovido da tristeza que o tinha impregnado por tanto tempo. Javier acendeu sua lanterna. Tudo estava em calma. Esperou, mas a voz não voltou. Não naquela noite, nem em nenhuma das noites seguintes. A alma atormentada do frade Rodrigo da Cruz, finalmente, havia encontrado paz. Javier nunca compartilhou sua experiência com ninguém, sabendo que soaria como os devaneios de um jovem sacerdote sugestionável. Mas ele sabia a verdade. Sabia que na escuridão de um ossuário em Puebla, havia ouvido a confissão de um fantasma e lhe havia concedido o perdão que sua alma havia anelado por mais de 200 anos. Um lamento que transcende a morte. Você se atreve a continuar ouvindo os ecos do além? Se sim, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que não perca nenhuma história. Deixe-nos um like se esta confissão fantasmagórica pôs seus cabelos em pé. Hashtag História 4, a lápide que se rachadava sozinha quando o padre fazia sua homilia em Sevilha. A palavra de um sacerdote tem poder. Pode trazer conforto, inspirar fé e guiar almas. Mas o que ocorre quando essas mesmas palavras, pronunciadas com devoção, desencadeiam uma reação violenta no mundo dos mortos? Imagine estar em uma igreja histórica no coração de Sevilha, ouvindo um sermão apaixonado, quando um som seco e terrível quebra a santidade do momento. O som da pedra se partindo.
Esta é a história do Padre Mateu e a lápide de um homem cujo nome estava tão maldito, que a simples menção de sua linhagem fazia sua tumba se rachar de fúria do além. O Padre Mateu era o pároco da igreja de São Isidoro, uma joia do gótico mudéjar no labiríntico bairro de Santa Cruz. Era um orador nato, suas homilias eram famosas por toda Sevilha por seu fervor e sua profunda conexão com a história da cidade e suas famílias. Uma das tumbas mais proeminentes no chão da igreja, bem em frente ao altar, pertencia a Dom Álvaro de Mendoza, um nobre do século XVI conhecido tanto por sua imensa riqueza quanto por sua crueldade lendária. A lápide era uma peça imponente de mármore negro, com um escudo de armas tão desgastado pelos séculos que era quase invisível. A primeira vez que aconteceu, ninguém deu importância. Durante uma homilia sobre o perdão, o Padre Mateu mencionou a família Mendoza como um exemplo de como até as linhagens mais poderosas devem buscar a redenção. No preciso instante em que a palavra Mendoza saiu de seus lábios, um ruído agudo ressoou na igreja. Os fiéis se olharam, desconcertados. O sacristão mais tarde o atribuiu ao assentamento do edifício antigo. Ninguém notou a finíssima fissura, quase invisível, que havia aparecido na lápide de Dom Álvaro. Uma semana depois, o Padre Mateu voltou a falar das antigas famílias de Sevilha, e de novo mencionou o legado dos Mendoza. E de novo, no mesmo instante, se ouviu um ruído mais forte, mais violento. Desta vez, vários fiéis ofegaram. Após a missa, ao inspecionar o chão, o Padre Mateu encontrou a primeira fissura, agora mais larga e profunda, e uma segunda que se estendia desde o escudo de armas. A coincidência era, no mínimo, inquietante. A partir daquele dia, o fenômeno se tornou um padrão aterrorizante e previsível. Cada vez que o Padre Mateu, no curso de seu sermão, pronunciava o nome Mendoza, a lápide de Dom Álvaro se rachadava. Era como uma reação alérgica sobrenatural. Um som seco e brutal, como um osso se quebrando, seguido pelo aparecimento de uma nova fissura no mármore negro. A congregação começou a sussurrar. Alguns sentiam medo, outros uma fascinação mórbida. A missa do Padre Mateu se tornou um evento ao qual as pessoas iam não apenas pela fé, mas pela expectativa do terror. O sacerdote, um homem racional, estava profundamente perturbado. Tentou provar outras variáveis. Mencionou outros nomes de famílias nobres, os Guzmán, os Rivera, os Zúñiga. Nada acontecia. O sacristão gritou Mendoza uma tarde quando a igreja estava vazia. Silêncio total. Só acontecia quando ele, o Padre Mateu, pronunciava o nome durante a sagrada homilia. Era como se o espírito de Dom Álvaro odiasse especificamente que seu nome fosse usado desde o púlpito, como se a santidade do sermão profanasse sua memória maldita. Intrigado e desesperado para encontrar uma explicação lógica, Mateu se mergulhou nos arquivos diocesanos. O que descobriu sobre Dom Álvaro de Mendoza congelou seu sangue. O nobre não era apenas um tirano, mas também se rumoreava que praticava alquimia e artes obscuras. Foi excomungado em segredo pouco antes de sua morte por heresia e por fazer um pacto com entidades demoníacas para assegurar a fortuna de sua linhagem. De acordo com textos proibidos que Mateu encontrou, Dom Álvaro havia lançado uma maldição antes de morrer, jurando que seu poder permaneceria ligado a seu nome e à sua tumba, e que qualquer tentativa de santificar ou redimir seu legado seria respondida com violência do inferno. O Padre Mateu enfrentava um dilema terrível. A lápide estava agora tão rachada que parecia uma teia de fraturas. O bispo, informado da situação, lhe ordenou que deixasse de mencionar a família Mendoza. Parecia a solução mais simples. Mas para Mateu, era uma capitulação. Significava que uma alma condenada, um homem que havia feito um pacto com o mal, continuava tendo poder sobre sua igreja, sobre sua palavra. Era uma vitória para a escuridão. Decidiu realizar um ato de desafio, um exorcismo público velado em sua homilia. No domingo seguinte, a igreja estava abarrotada. Se respirava uma tensão quase insuportável. Mateu subiu ao púlpito, com o coração batendo com força, mas com uma determinação férrea. Começou seu sermão falando do poder de Cristo sobre todo o mal, sobre como nenhuma maldição pode resistir à força da redenção divina.
Seus olhos estavam fixos na lápide negra. Há quem acredite que o mal pode se ancorar em um nome, em uma família, disse com voz potente, que ressoava em cada canto da igreja. Acreditam que o orgulho e a escuridão podem manchar um legado para sempre. Mas eu lhes digo que nenhuma alma está além da graça de Deus. Nem mesmo a dos piores pecadores da casa de Mendoza. No momento em que pronunciou a última palavra, não houve um ruído. Houve uma explosão. Um fragmento de mármore do tamanho de um punho saltou da lápide com uma força incrível, passando a centímetros da cabeça do padre Mateu e se estrela contra o retábulo do altar. Os fiéis gritaram, e um pânico generalizado se apoderou da congregação. O ar se encheu de um cheiro de enxofre e ozônio, e uma rajada de vento gélido varreu a igreja, apagando várias das velas do altar. A lápide de Dom Álvaro de Mendoza havia se partido pela metade. Na profunda fissura, a escuridão do interior da tumba parecia olhar para cima, uma escuridão vazia e antinatural. O padre Mateu, pálido mas ileso, se manteve firme no púlpito. Levantou a mão para pedir silêncio. Não temais, gritou por cima do caos. O poder de Cristo quebrou a maldição. Mas enquanto dizia, não pôde evitar sentir que não era uma vitória. Era, na melhor das hipóteses, um empate. Havia quebrado a lápide, sim, mas não sabia o que havia libertado no processo. A tumba foi coberta com um tapete e eventualmente substituída por uma laje sem nome, mas a história perdura. Disse que em noites de tempestade, se você se aproximar da igreja de São Isidoro, pode ouvir o som fraco da pedra se arranhando sob o novo chão, como se Dom Álvaro de Mendoza, furioso, tentasse reconstruir sua tumba para continuar impondo sua vontade maldita nas profundezas. Pode uma palavra desencadear a fúria dos mortos? Se acredita que o poder do além é real, você está no lugar indicado. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum relato proibido. E se esta história deixou você sem respiração, demonstre com um like. Hashtag História 5, a oração que se repetia em eco vindo do fundo do panteão em Sonora. O eco é um fenômeno físico simples, o som ricocheteando em uma superfície. Mas e se o eco não devolvesse sua própria voz, mas uma versão distorcida e zombadora? E se respondesse às suas orações da escuridão, palavra por palavra, mas com uma nuance de inteligência, de malícia? Nos adentramos na imensidão solitária do deserto de Sonora, em um panteão esquecido onde um sacerdote enfrentou um horror acústico, sua própria voz, convertida em um eco profano que parecia emanar das tumbas mais distantes, respondendo-lhe do outro extremo do cemitério. O padre Estevão era um homem de fé simples, designado a uma cadeia de missões remotas que serviam a pequenas comunidades dispersas pelo deserto. Um de seus deveres era visitar e abençoar os cemitérios dos pueblos abandonados, lugares onde o tempo e o sol haviam apagado a maioria dos nomes das cruzes. O panteão de La Ciénaga era um dos mais isolados. Cercado por colinas ressecadas e cactos saguaros que se erguiam como sentinelas silenciosos, o lugar tinha uma atmosfera de profunda solidão. Uma tarde, enquanto o sol começava a tingir o céu de laranja e púrpura, Estevão chegou a La Ciénaga para realizar suas orações pelos defuntos. O vento soprava suavemente entre as lápides, criando um assobio melancólico. Se parou perto da entrada, junto a uma cruz de ferro forjado, e começou a recitar em voz alta o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta, sua voz soou clara no ar quieto do anoitecer. Esperou um momento, e do fundo do cemitério, da zona mais antiga e decadente, lhe chegou a resposta. Nada me falta. Estevão sorriu. O eco naquele lugar era surpreendentemente nítido. As colinas que cercavam o panteão deviam criar uma acústica perfeita. Continuou com sua oração, desfrutando daquela curiosidade natural. Em verdes pastos me faz descansar. O eco respondeu, me faz descansar. Mas desta vez, algo foi diferente. A voz do eco parecia ter uma leve inflexão, uma nuance que não era sua. Soava mais grave, quase gutural. O atribuiu ao vento, à distância. Continuou rezando, mas uma semente de inquietação havia sido plantada em sua mente. Chegou ao final do salmo.
E na casa do Senhor habitarei por longos dias. O eco demorou um segundo a mais que o normal para responder. E quando fez, o sangue de Estevão congelou. A voz que voltou da escuridão não era apenas mais grave, mas que soava zombadora, arrastando a última palavra. Por longos dias. O sacerdote ficou em silêncio, com o coração martelando contra as costelas. O sol já havia se escondido atrás das colinas, e as sombras se alongavam como dedos escuros entre as tumbas. O vento havia cessado completamente. O silêncio era absoluto, tenso. Há alguém aí, gritou, sua voz tingida de um nervosismo que não pôde ocultar. Vindo do fundo do panteão, uma voz que era uma imitação grotesca da sua, respondeu, há alguém aí. Já não era um simples eco. Um eco não faz perguntas. Isso era outra coisa. Algo estava brincando com ele, repetindo suas palavras com uma inteligência perversa. O medo, frio e paralisante, começou a subir por sua espinha. Agarrou com força o rosário que pendia de seu pescoço e começou a rezar a Ave Maria, desta vez em um sussurro apressado. Deus te salve, Maria, cheia de graça. E da escuridão, o sussurro se uniu ao dele, se sobrepondo ao seu, como um coro infernal. Cheia de graça, o Senhor é contigo. A voz parecia se divertir, saboreando cada palavra sagrada com uma ironia blasfema. Estevão deixou de rezar, aterrorizado. A voz imitadora também se calou. Era como um jogo macabro. Ele falava, e a coisa respondia. Percebeu que não estava sozinho. Havia uma presença naquele cemitério, uma entidade que se burlava de sua fé, usando sua própria voz como uma arma. Decidiu que deveria sair imediatamente. Se deu a volta e caminhou a passos rápidos em direção à sua velha caminhonete, estacionada na estrada de terra. Não correu, não queria dar a essa coisa a satisfação de ver seu pânico. Enquanto caminhava, sentiu um olhar pesado em sua nuca. Se atreveu a olhar por sobre o ombro. Não via nada, apenas cruzes e lápides recortadas contra o céu crepuscular. Mas então, a voz voltou a soar, desta vez sem que ele tivesse dito nada. Já vai indo, padrezinho, disse a voz, uma imitação perfeita de seu tom, mas impregnada de uma malícia geladora. Tão rápido? Ainda não terminamos de rezar. O padre Estevão se deteve em seco. O terror se converteu em uma ira justa. O que era essa criatura que se atrevia a profanar um lugar sagrado e a escarnecer-lhe suas orações? Se girou, enfrentando a escuridão do cemitério. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te mostres, gritou com toda a autoridade que pôde reunir. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Depois, uma risada. Uma risada baixa e gutural que não se parecia em nada com sua voz, mas que parecia sair de dúzias de tumbas ao mesmo tempo. A risada o envolveu, ricocheteando nas colinas, criando um eco de pura demência. Era o som de algo antigo e malévolo que se divertia com seu pequeno jogo. Foi demais para ele. Estevão correu. Correu sem olhar para trás, tropeçando em raízes e pedras. Chegou à sua caminhonete, arrancou o motor com mãos tremendo e se afastou a toda velocidade, levantando uma nuvem de pó. Pelo espelho retrovisor, viu o Panteão de La Ciénaga se desvanecendo novamente na noite do deserto. Nunca mais voltou àquele cemitério. Advertiu a população das comunidades vizinhas que evitasse o lugar, especialmente ao anoitecer. O chamou um lugar de ecos falsos, uma descrição que não fazia justiça ao terror que havia experimentado. Disse que se você se atreve a visitar o Panteão de La Ciénaga e fala em voz alta, o eco responderá. Mas não devolverá suas palavras. Devolverá as últimas palavras que o padre Estevão gritou naquela noite enquanto fugia, em nome de Jesus Cristo. E se ficar para ouvir, depois do eco, ouvirá uma risada baixa e antiga que se espalha entre as tumbas, esperando seu próximo companheiro de oração. A voz do além às vezes não sussurra, às vezes zomba. Se gosta de histórias que te fazem duvidar até de sua própria voz, este é seu canal. Inscreva-se e ative as notificações, porque o terror pode ter muitas formas de chamá-lo. Deixe-nos um like para que o eco de seu apoio chegue até nós.
Hashtag História 6. O hábito enterrado que continuava cheirando a incenso em Valladolid. O tempo tem suas regras. A carne se corrompe, o tecido se desintegra e os aromas se desvanecem. A morte é, acima de tudo, um processo de decomposição. Mas e se um corpo se recusasse a seguir essas regras? E se, décadas depois de ser enterrado, não apenas permanecesse intacto, mas emanasse um aroma não de morte, mas de santidade? Viajamos a Valladolid, Espanha, às catacumbas de um mosteiro onde a exumação de um frade revelou um milagre impossível e perturbador. Seu corpo, e o simples hábito que o cobria, continuavam cheirando a incenso fresco, como se acabasse de sair da missa solene. Frei Bento havia sido uma lenda no mosteiro de São Joaquim. Um homem de uma piedade tão intensa que se dizia que poderia fazer rosas florescerem no inverno apenas rezando sobre elas. Morreu no início do século XX, e sua perda foi lamentada por toda a comunidade. Foi enterrado com a simples túnica franciscana que havia vestido durante toda a sua vida, em um nicho sem enfeites nas criptas do mosteiro, como era costume. Sua memória, com a passagem das décadas, se foi convertendo em uma história piedosa que os noviços ouviam dos monges mais antigos. 80 anos depois de sua morte, o mosteiro precisava de espaço em suas abarrotadas criptas. Tomou-se a decisão de exumar alguns dos restos mais antigos para transferi-los a um ossuário comum. Entre eles, estava o nicho de Frei Bento. O padre Alejandro, o abade do mosteiro, supervisionou a tarefa, realizada por 2 jovens monges. Era um trabalho sombrio, mas necessário. Quando os monges removeram a laje de tijolos que selava o nicho, um aroma inesperado encheu o corredor subterrâneo. Não era o cheiro rançoso e terroso da morte e da decomposição que esperavam. Era uma fragrância intensa, doce e balsâmica. Um aroma inconfundível para qualquer homem da igreja. Era o aroma do incenso, do tipo mais puro que só é usado nas cerimônias mais solenes como a Páscoa ou o Natal. Era o cheiro de uma igreja nova, de uma celebração sagrada. Perplexos, os monges se olharam. O padre Alejandro se aproximou, e a fragrância se fez mais forte à medida que se aproximava do nicho aberto. Vinha de dentro. Com uma mistura de assombro e apreensão, ordenou aos monges que removessem o ataúde de madeira simples. A caixa estava deteriorada pela umidade, mas quando a abriram, os 3 homens recuaram com uma exclamação abafada. O corpo de Frei Bento estava incorrupto. Sua pele, embora pálida e seca, não mostrava sinais de putrefação. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, agarrando um rosário de madeira. Mas o mais assombroso era seu hábito. O tecido tosco de lã marrom estava perfeitamente conservado, sem um único rasgo, sem uma mancha de mofo. E era daquele hábito de onde emanava a abrumadora fragrância a incenso. Era como se a túnica tivesse estado se embebendo na fumaça sagrada durante os últimos 80 anos. O padre Alejandro, embora atônito, pensou que estava presenciando um milagre, o chamado aroma de santidade que se associa aos corpos dos santos. A notícia se espalhou discretamente pelo mosteiro. Decidiu-se manter o corpo de Frei Bento em uma capela privada para seu estudo e veneração. Os dias passaram, e o fenômeno se tornou ainda mais estranho. O aroma não diminuía. Ao contrário, às vezes se intensificava, enchendo toda a capela. Os monges notaram que o aroma era mais forte durante as horas de oração, como se o corpo ou o hábito reagissem às preces. No entanto, o jovem irmão Mateus, um noviço que ajudava a cuidar da capela, começou a notar algo mais. Algo que os outros, em seu fervor, haviam deixado passar. O aroma, embora fosse de incenso, tinha uma nuance estranha, uma nota subjacente que lhe resultava vagamente inquietante. E às vezes, quando ficava sozinho na capela à noite, tinha a sensação de que não estava sozinho. Sentia uma presença fria, observadora, que não parecia nem um pouco sagrada. Uma noite, enquanto velava o corpo, Mateus adormeceu em um banco. Acordou sobressaltado com um som. Era um sussurro, o roçar de um tecido áspero contra a pedra. Abriu os olhos e viu uma silhueta de pé junto ao ataúde aberto. Era um monge, mas seu rosto estava oculto na profunda sombra de seu capuz.
Mateus pensou que era o padre Alejandro. Padre, sussurrou. A figura não respondeu. Lentamente, levantou uma mão e a pousou sobre o peito de Frei Bento. Naquele instante, a fragrância e incenso se intensificou até se tornar sufocante, quase asfixiante. Através do aroma avassalador, Mateus percebeu essa outra nota, a que o inquietava, e finalmente a reconheceu. Era cheiro de cinza, de algo queimado. A figura encapuzada se girou lentamente para ele. Não havia rosto sob o capuz, apenas uma escuridão profunda e vazia. O pânico se apoderou de Mateus. Quis gritar, mas o medo lhe havia roubado a voz. A figura deu um passo em sua direção, e o cheiro a incenso e cinza o envolveu como um sudário. Mateus fechou os olhos, esperando o pior. Quando os abriu de novo, estava sozinho. A primeira luz do amanhecer se filtrava pelo vidro. O corpo de Frei Bento repousava imóvel como sempre. Mas o aroma na capela havia mudado. O incenso continuava lá, mas agora a nota de cinza era muito mais pronunciada, como o cheiro que fica após um grande incêndio. Aterrorizado, Mateus correu para contar ao padre Alejandro o que havia visto. O abade, embora cético, consentiu em examinar o corpo de Frei Bento mais de perto. Desta vez, não se concentraram no milagre de sua conservação, mas buscaram algo mais. Com muito cuidado, desabotoaram o colarinho do hábito. E o que encontraram fez ambos recuarem horrorizados. Ao redor do pescoço de Frei Bento, gravado em sua pele incorrupta como uma cicatriz escura, havia uma marca. Um símbolo. Não era uma cruz nem nenhum sinal cristão. Era um antigo sigilo alquímico, um símbolo associado à preservação antinatural e aos pactos obscuros. De repente, tudo ganhou um sentido terrível. Frei Bento não era um santo. Sua piedade havia sido uma máscara. A incorruptibilidade de seu corpo e o aroma de seu hábito não eram um milagre divino, mas o resultado de um ritual blasfemo. Não cheirava a incenso por sua santidade, mas porque o incenso, usado em rituais de purificação, era a única coisa que mantinha à distância a verdadeira natureza corrupta que se agarrava à sua alma e seu corpo. A figura que Mateus havia visto não era um guardião, mas o próprio espírito de Bento, ou algo pior atraído por seu pacto, vigiando para que seu segredo não fosse descoberto. O corpo de Frei Bento foi retirado da capela naquela mesma noite. Foi enterrado novamente, desta vez em terra não consagrada, fora dos muros do mosteiro, após um rito de exorcismo. Disse que enquanto o enterravam, o hábito finalmente começou a se desintegrar, liberando uma última e abrumadora baforada de incenso e cinza, antes de se converter em pó. O milagre se havia revelado como uma profanação, um lembrete de que às vezes, as coisas que parecem mais santas podem ocultar a mais profunda das obscuridades. Há segredos que nem a tumba pode ocultar. Se as atraem as histórias onde a santidade e o horror se entrelaçam, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Não desejará perder o que se esconde sob o hábito. Deixe um like se o aroma incenso nunca mais lhe parecerá o mesmo. #hashtag História 7, a mulher sem rosto que entregou um rosário ao padre em Michoacán. Os caminhos rurais de Michoacán, México, estão cheios de lendas e aparições. São lugares onde o sagrado e o pagão frequentemente caminham de mãos dadas ao cair da noite. Mas nenhuma história prepara um homem, nem mesmo um de fé, para se encontrar frente a frente com o impossível. Imagine dirigindo por uma estrada solitária em plena madrugada e se encontrar com uma figura que desafia toda descrição, uma aparição que lhe oferece um presente sagrado com um gesto que o congelará a alma para sempre. Esta é a história de um sacerdote que recebeu um rosário das mãos de uma mulher que não tinha rosto. O padre Gabriel servia em uma pequena paróquia nas proximidades de Pátzcuaro. Frequentemente, tinha que viajar à noite por estradas sinuosas e mal iluminadas para administrar os últimos sacramentos em rancherias remotas. Era um homem valente, acostumado à solidão desses caminhos. Mas em uma noite de novembro, durante a época em que a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos se sente mais permeável pelo dia de mortos, sua valenta foi posta à prova definitivamente. Retornava de dar a extrema-unção a um ancião. A neblina, densa e leitosa, se agarrava ao asfalto,
forçando-o a dirigir em uma velocidade exasperantemente lenta. As luzes de seu velho carro mal conseguiam cortar o véu branco que envolvia tudo. De repente, viu uma figura em pé na beira da estrada. Era uma mulher, vestida com um rebozo escuro que lhe cobria a cabeça e parte do corpo. Sua silhueta era mal visível na neblina. Gabriel reduziu a velocidade, pensando que precisava de ajuda. Era perigoso estar lá naquela hora. Parou o carro ao seu lado e abaixou a janela. Boa noite, senhora. Encontra-se bem? Precisa de ajuda? A mulher não respondeu. Permaneceu imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, de modo que seu rosto ficava oculto pela sombra do rebozo. No silêncio, Gabriel só ouvia o motor de seu carro e o batimento de seu próprio coração. Uma sensação estranha de irrealidade começou a invadi-lo. O ar se sentia pesado, carregado de uma eletricidade estática. Senhora, insistiu, posso levá-la a algum lugar? Lentamente, como em um sonho, a mulher levantou uma mão. Não era uma mão pedindo ajuda. Era uma mão que oferecia algo. Entre seus dedos pálidos e finos, sustentava um rosário. Era um rosário de contas negras, de madeira, com uma simples cruz de prata. A mão se estendeu em sua direção, o convidando a pegá-lo. Gabriel hesitou. Algo na quietude da mulher, em seu silêncio absoluto, lhe provocava um profundo desassossego. Mas era um sacerdote, e rejeitar um objeto sagrado oferecido daquela maneira se sentia como uma falta de respeito, quase um sacrilégio. Além disso, a mulher poderia ser simplesmente uma devota que reconhecia seu colarinho clerical. Obrigado, disse, e estendeu sua própria mão para pegar o rosário. Seus dedos tocaram os dela ao pegá-lo. Estavam frios. Não frios como a pele em uma noite de neblina, mas frios como o mármore de uma tumba, um frio que parecia succionar o calor de sua própria pele. Um arrepio violento percorreu. Naquele momento, uma rajada de vento moveu o rebozo da mulher. E Gabriel viu. Não havia nada. Onde deveria estar seu rosto, seus olhos, seu nariz, sua boca, havia apenas uma superfície lisa e pálida, como a de um manequim sem pintar. Não havia traços, apenas uma extensão de pele vazia e amorfa. O grito de Gabriel se prendeu em sua garganta, convertido em um gemido de puro terror. Sua mente se recusava a processar o que estava vendo. Era uma impossibilidade, um pesadelo feito carne. Instintivamente, pisou no acelerador a fundo. O carro derrapou no asfalto úmido antes de se lançar para a frente, deixando a figura sem rosto para trás na neblina. Gabriel não se atreveu a olhar pelo espelho retrovisor. Dirigiu como possuído, com o rosário frio ainda na mão, sua mente repetindo uma e outra vez a imagem daquele rosto vazio. Chegou à casa paroquial tremendo, com o suor frio colando a camisa em seu corpo. Entrou e fechou a porta com chave, como se isso pudesse manter fora o horror que havia acabado de presenciar. Deixou o rosário sobre a mesa de seu escritório. Sob a luz da lâmpada, parecia um objeto ordinário, inofensivo. Mas quando tocava, esse frio antinatural continuava ali. Durante dias, Gabriel foi atormentado. Mal conseguia dormir. A imagem da mulher sem rosto o assaltava cada vez que fechava os olhos. Tentou buscar uma explicação. Uma alucinação? Uma máscara? Mas a sensação de sua pele gelada, a absoluta vacuidade de seu rosto, eram demasiado reais, demasiado viscerais. Decidiu investigar o rosário. O levou a um velho ourives do povo, um homem que conhecia bem os objetos religiosos antigos. O ourives o examinou com uma lupa. Sua expressão se tornou sombria. Padre, disse com voz baixa, esta cruz não é de prata comum. É prata misturada com osso moído. É uma costumbre muito antiga, de pessoas que faziam pactos ou pediam favores a coisas que não são de Deus. E estas contas de madeira são de ébano, mas estão polidas com gordura humana. Este é um objeto de bruxaria, não de fé. As palavras do ourives caíram sobre Gabriel como uma laje. A mulher sem rosto não era uma alma em pena, nem uma aparição piedosa.
Era algo mais escuro. Lhe havia entregado um objeto maldito, uma âncora para algum tipo de mal naquela noite. Gabriel decidiu que deveria se livrar do rosário. Não podia simplesmente jogá-lo fora. Sentia que deveria ser destruído de uma maneira sagrada. Construiu uma pequena pira no pátio traseiro da igreja. Enquanto as chamas cresciam, começou a rezar o rito de exorcismo, aspergindo o rosário com água benta. O objeto, ao contato com a água, pareceu sibilar, como se estivesse vivo. Com um movimento rápido, o jogou no fogo. No instante em que o rosário tocou as chamas, estas rugiam, alcançando uma altura antinatural e mudando para uma cor verde adoecido. Um grito agudo e dilacerante encheu o ar, um som que não era humano nem animal, e que parecia vir de muito longe. O fumaça que se levantava do fogo não cheirava a madeira queimada, mas a carne corrupta e desespero. E por um segundo, dentro das chamas dançantes, Gabriel jurou que viu a forma de um rosto vazio, se contorcendo em agonia antes de se dissolver no nada. Quando o fogo se extinguiu, não restava nada. Nem cinzas, nem restos da cruz. O rosário simplesmente havia se desvanecido. O frio antinatural abandonou o pátio, e pela primeira vez em dias, o padre Gabriel sentiu que podia respirar de novo. Nunca mais viu a mulher sem rosto na estrada, mas a memória daquele rosto liso e a sensação de sua pele gelada o acompanhariam pelo resto de sua vida, um lembrete de que às vezes, o mal não tem um rosto monstruoso, mas que se apresenta com a aterradora ausência de um. Alguns presentes é melhor não aceitá-los. Se gosta de histórias que o encontram nos caminhos mais solitários, inscreva-se e ative as notificações. Nunca se sabe o que pode estar esperando na próxima curva. Deixe-nos um like se esta história o deixou com a sensação de que alguém o observa da neblina. Hashtag História 8, o caixão que gotejava água benta em Illinois. A água benta é um sacramental, um símbolo de purificação e proteção contra o mal. É usada para abençoar, para limpar e para afastar as presenças escuras. Mas o que acontece quando um objeto associado com a morte, como um caixão, começa a produzir sua própria água benta? É um milagre, um sinal de santidade, ou algo muito mais estranho e inquietante? Nos dirigimos a uma pequena cidade rural de Illinois, durante um funeral sombrio, onde um caixão começou a gotejar um líquido que cheirava a incenso e rosas, deixando todos perplexos e convertendo um ato de luto em um evento sobrenatural. O padre Frank era o tipo de sacerdote que havia visto de tudo em seus 30 anos de serviço. Havia oficializado casamentos alegres, batizados esperançosos, é claro, inúmeros funerais. O funeral da senhora Eleanor Vance não parecia que seria diferente. Era uma mulher idosa, piedosa, querida pela pequena comunidade de St. Joseph. Morreu pacificamente enquanto dormia. Seu funeral foi realizado em uma fria manhã de outono na igreja local. O caixão, um modelo simples de carvalho, estava fechado e colocado frente ao altar. A igreja estava cheia de familiares e amigos que haviam vindo prestar seus respeitos. O padre Frank começou a missa de defunção, sua voz ressoando com a cadência familiar da liturgia. Tudo transcorria com normalidade até chegar o momento da bênção final do corpo. Enquanto se aproximava do caixão com o isopo de água benta, notou algo estranho. Uma pequena poça estava se formando no chão de azulejos, bem embaixo do caixão. A princípio, pensou que poderia ser um vazamento do teto ou que alguém havia derramado um vaso de flores. Mas ao olhar mais de perto, viu que o líquido gotejava diretamente da madeira do caixão. Gotículas claras e brilhantes se formavam na parte inferior do caixão e caíam no chão com um ritmo lento e constante. O acólito que o acompanhava também viu, e seu rosto se tornou pálido. O padre Frank, tentando manter a compostura, continuou com o ritual. Aspergiu o caixão com a água benta de seu ascetre. No batismo, Eleanor recebeu o sinal da cruz, disse, sua voz firme apesar da confusão crescente em sua mente. Que agora receba a plenitude da vida eterna. Foi então que o gotejamento se intensificou. As gotículas se converteram em um fio constante. E um aroma delicado começou a preencher o ar ao redor do caixão. Não era o cheiro doce e empalagoso das flores do funeral.
Era um aroma a incenso de igreja e a rosas frescas, um cheiro associado com aparições marianas e milagres. Os familiares na primeira fila começaram a sussurrar. Podiam ver a poça se expandindo e perceber a estranha fragrância. Uma mulher idosa, a sobrinha de Eleanor, se benzeu com os olhos lacrimejantes e sussurrou: "É um milagre." Tia Eleanor era uma santa. O padre Frank não tinha tanta certeza. Havia lido sobre o aroma de santidade, mas nunca sobre um caixão que chorava água perfumada. Era desconcertante. Terminou a missa o mais rápido e dignamente que pôde. Quando os carregadores do caixão se aproximaram para levantá-lo, hesitaram ao ver o chão molhado. "Tenham cuidado, está escorregadio", advertiu Frank. Quando levantaram o caixão, o gotejamento cessou momentaneamente. Mas assim que o inclinaram para sacá-lo da igreja, o líquido começou a brotar de novo, desta vez das juntas da tampa. Deixaram um rastro úmido pelo corredor central da igreja. A congregação os seguia, alguns com assombro, outros com medo. O aroma a rosas e incenso se fez mais forte, impregnando todo o templo. No cemitério, a situação se tornou ainda mais surrealista. Enquanto abaixavam o caixão para a sepultura, o gotejamento continuou, formando uma poça no fundo da terra recém-cavada. Alguns dos presentes, convencidos de que era um milagre, se ajoelharam e umedeceram as pontas de seus dedos no líquido que gotejava do caixão, levando-os à testa como se fosse água de Lourdes. O padre Frank, porém, sentia uma profunda inquietação. Eleanor havia sido uma boa mulher, sim, mas uma santa? Havia algo em tudo isso que não encaixava. A manifestação era demasiado ostentosa. Demasiado física. Os milagres verdadeiros, em sua experiência, costumavam ser mais sutis. Após o enterro, conversou com o diretor da funerária, um homem chamado Bill, que parecia tão desconcertado quanto ele. "Frank, em 40 anos neste negócio, nunca vi nada igual", disse Bill, secando o suor da testa apesar do frio. "Não pode ser líquido de embalsamamento, isso é quimicamente impossível que cheire assim e seja claro como água." E o caixão estava perfeitamente selado. A história do caixão milagroso se espalhou pelo povo como pólvora. As pessoas começaram a visitar a tumba de Eleanor, deixando flores e rezando. Alguns afirmavam que o solo sobre sua tumba estava sempre úmido e cheirava a rosas. O padre Frank não conseguia tirar o assunto de sua mente. Passou uma noite em claro, revisando os diários da paróquia. Descobriu algo que havia esquecido. Eleanor Vance, em sua juventude, havia estado profundamente apaixonada por um jovem que morreu tragicamente em um acidente agrícola. Nunca se casou. Dedicou sua vida à igreja, mas sempre levou consigo aquela pena. O jovem havia morrido em um dia de outono, exatamente na mesma data do funeral de Eleanor. Buscando mais informações, encontrou uma velha lenda local em um livro de história do condado. A lenda falava de um espírito da água ou uma dama do arroio que habitava a zona muito antes de o povo ser fundado. Dizia-se que esta entidade às vezes se agarrava às almas daqueles que morriam com um grande amor não correspondido ou uma profunda tristeza, e manifestava sua presença através da água e dos aromas florais, não como um ato de santidade, mas como uma forma de reclamar a alma para si mesma, para que não estivesse sozinha. Um arrepio percorreu Frank. Era possível que não estivessem presenciando um milagre cristão, mas uma manifestação pagã, muito mais antiga? O imenso e duradouro amor de Eleanor por seu prometido perdido havia traído esta entidade no momento de sua morte? A água benta e o cheiro a incenso não seriam então um sinal do céu, mas uma imitação, um disfarce inteligente de algo que não era divino em absoluto. Uma forma de enganar aos crentes, de se alimentar de sua devoção. Nunca conseguiu comprovar. A tumba de Eleanor Vance continua sendo um lugar de peregrinação local. As pessoas ainda falam do milagre. Mas o padre Frank, cada vez que passa pelo cemitério e percebe um vago aroma a rosas no ar, se benzeu. Não por devoção, mas por proteção. Porque sabe que a água pode purificar, mas também pode ser o véu que oculta profundidades que a fé mal consegue compreender, e que nem todos os milagres vêm do céu. Às vezes, os sinais divinos podem ser um disfarce.
Se te fascinam as histórias que diluem a linha entre o milagre e a maldição, inscreva-se e ative o sininho. Há muitos mistérios esperando ser desenterrados. Deixe um like se concorda que nem tudo que cheira santo é. Hashtag História 9, o menino que rezava em latim junto às tumbas em Navarra. A voz de uma criança rezando deveria ser um som de inocência e consolo. Mas e se aquela voz infantil se escuta na mais absoluta solidão de um cemitério à meia-noite? E se as palavras que recita não são as simples orações de uma criança, mas um latim arcaico e perfeito, um idioma que nenhuma criança de hoje deveria conhecer? Nos adentramos nas montanhosas colinas de Navarra, Espanha, onde um sacerdote atormentado por seu passado se encontrou com um eco espectral de uma devoção infantil que transcendia as barreiras do tempo e da morte. O padre Iker não era um homem feliz. Havia solicitado sua transferência para a remota paróquia de Oxagavia, nos Pirineus Navarros, buscando a paz que não podia encontrar na cidade. O perseguia a memória de um acidente, um momento de distração que havia custado a vida de seu pequeno sobrinho, Mateus, anos atrás. A culpa era uma sombra que se fechava sobre ele, e o silêncio das montanhas parecia o único lugar onde podia calar os ecos de sua memória. O cemitério da paróquia era antigo, um lugar de lápides cobertas de musgo e cruzes de pedra inclinadas pelo passar dos séculos. Iker frequentemente passeava por lá à noite, encontrando um estranho consolo na companhia silenciosa dos mortos. Foi durante um desses passeios, sob uma lua pálida que se assomava entre as nuvens, quando ouviu pela primeira vez. Era a voz de uma criança, clara e melódica, recitando algo em voz baixa. A princípio, Iker pensou que eram imaginações suas, um truque de sua mente culpada. Mas a voz persistiu, vindo da parte mais antiga do cemitério. Se aproximou com sigilo, movendo-se entre as tumbas como uma sombra. A voz se fez mais clara. E então percebeu. O menino estava rezando em latim. Sancti Michael Arcangeli, defende-nos in proelio, recitava a voz, sem um único erro de pronúncia. Era a oração a São Miguel Arcanjo, em um latim impecável, com uma cadência que soava estranhamente antiga. O coração de Iker se acelerou. Se espiou por trás de um grande mausoléu de pedra e olhou em direção ao lugar de onde provinha o som. Não havia ninguém. Apenas as tumbas iluminadas pela lua. Mas a voz continuava ali, flutuando no ar, tão clara como se o menino estivesse a seu lado. Contra nectiam ensi dias diaboli esto praesidium. O sacerdote ficou paralisado, uma mistura de medo e assombro percorrendo. Procurou por todo o cemitério. Não havia nem sombra de um menino. A voz se desvaneceu tão misteriosamente quanto havia parecido, deixando Iker sozinho no silêncio sobrecogedor da noite. A noite seguinte, voltou. E a voz também. Na mesma hora, no mesmo lugar. Desta vez recitava o Confiteor. Confiteor de Omnipotenti, Beatae Mariae Semper Virgini. Iker percebeu que a voz parecia emanar de um grupo de pequenas tumbas sem nome, marcadas apenas com cruzes de pedra desgastadas, provavelmente de crianças que morreram em alguma peste esquecida há séculos. Durante semanas, o ritual noturno continuou. Cada madrugada, o padre queria ao cemitério e ouvia a voz infantil recitar diferentes orações em um latim perfeito. Se obsessionou. Quem era aquele menino? Um espírito? Um anjo? Ou algo mais? A voz não soava ameaçadora, ao contrário, tinha uma qualidade de profunda e serena devoção. Mas sua natureza inexplicável o perturbava profundamente. Iker começou a investigar os arquivos paroquiais, buscando registros de meninos com conhecimento inusual de latim ou mortes estranhas. Não encontrou nada fora do comum. No entanto, descobriu que a zona do cemitério de onde provinha a voz era a mais antiga, reservada para vítimas de uma epidemia de peste no século XVII. Uma noite, enquanto ouvia o Pater Noster recitado pela voz invisível, Iker sentiu um impulso avassalador. Decidiu responder. Quando a voz disse, nos inducas in tentationem, ele continuou em voz alta, sede libera-nos amá-lo. Amém. No instante em que suas palavras se uniram às do menino, o ar se tornou glacial.
A voz infantil se deteve abruptamente. Houve um silêncio denso e pesado. E então, um sussurro, bem atrás dele. Quem és tu? A voz já não rezava. Agora lhe falava diretamente, e estava tão perto que Iker sentiu um alento frio em sua nuca. Se girou de golpe. Não havia ninguém. Sou o padre Iker, respondeu com voz tremendo ao ar vazio. Eu sou Josu, sussurrou a voz. Tenho rezado pelas almas de minha família. Morreram sozinhas. Iker sentiu uma pontada de compaixão que superou seu medo. Por que rezas em latim, Josu? É o único idioma que ouvi na igreja. O único que Deus conhece, respondeu a vozinha com uma lógica infantil e esmagadora. A partir daquela noite, Iker já não era apenas um ouvinte. Se tornou um companheiro de oração. Cada noite, ia ao cemitério e rezava junto à voz de Josu. Aprendeu que Josu havia sido um menino acólito que morreu na peste junto a toda a sua família. Seu espírito, ligado pelo amor e pelo dever, havia ficado para rezar por eles, para se assegurar de que não fossem esquecidos no além. Sua inocência o havia protegido de qualquer corrupção, convertendo-o em um guardião espectral do cemitério. Pouco a pouco, as conversas e orações com Josu começaram a curar o padre Iker. A devoção pura e inabalável daquele menino fantasmagórico lhe ensinou sobre o perdão e a aceitação. Falando com Josu sobre a perda de sua família, Iker finalmente encontrou a força para falar sobre sua própria perda, sobre seu sobrinho Mateus. Pela primeira vez em anos, confessou sua culpa em voz alta, não para um confessor, mas para um espírito infantil em um cemitério navarro. Uma noite, após rezarem juntos o Requiem Aeternam, a voz de Josu soou diferente. Soava cansada, mas em paz. Minha família já não está sozinha, padre, sussurrou. Tu rezaste por eles. Agora posso ir descansar. Irás? Perguntou Iker, sentindo uma estranha pontada de tristeza. Meu trabalho terminou, disse a voz, agora mais fraca. Obrigado, Iker. Agora tu deves te perdoar a ti mesmo. Mateus te espera. E com essas palavras, a presença se desvaneceu. O ar recuperou sua temperatura normal. Iker esperou, mas a voz de Josu não voltou. Não naquela noite, nem em nenhuma das seguintes. O silêncio havia retornado ao cemitério, mas já não era um silêncio opressivo, mas um cheio de paz. O padre Iker ficou em Oxagavia. Encontrou a redenção que buscava, não na solidão, mas na comunhão com uma alma perdida. Às vezes, à noite, ainda passeia pelo cemitério. E embora já não ouça a voz, às vezes, quando o vento sopra entre as tumbas antigas, lhe parece ouvir o eco distante de uma oração em latim, um lembrete de que a fé e o amor são mais fortes que a morte, e de que até nos lugares mais escuros, a inocência pode brilhar. A inocência pode ser tão aterradora quanto a malícia quando vem do outro lado. Se te atraem as histórias que exploram os mistérios da fé e do além, inscreva-se e ative as notificações. Cada história é uma oração ao desconhecido. E se este relato te comoveu, deixa-nos um like. #hashtag História 10, a porta do mausoléu que se abria sozinha ao ouvir o Pai Nosso no Texas. As orações são chaves. Chaves que abrem as portas do céu, que confortam a alma e que, supostamente, nos protegem da escuridão. Mas e se uma oração, a mais conhecida e sagrada de todas, se convertesse na chave para abrir uma porta que deveria permanecer fechada para sempre? O que acontece quando o Pai Nosso não invoca Deus, mas desperta os mortos? Esta é a história de um sacerdote no Texas que foi testemunha de como a pesada porta de ferro de um mausoléu se abria sozinha, sem vento nem mãos, cada vez que ouvia a oração do Senhor. O padre Damião era novo na pequena cidade de Terlingua, Texas, um lugar poeirento na fronteira com o deserto de Chihuahua. O cemitério do povo era um mosaico de culturas, com cruzes católicas junto a tumbas adornadas ao estilo mexicano. No centro do cemitério se erguia um imponente mausoléu, construído por um fazendeiro alemão imensamente rico e solitário chamado Frederick Steiner, que havia morrido no final do século XIX. O mausoléu era uma estrutura de granito escuro,
com uma pesada porta de ferro forjado adornada com estranhos símbolos que não pareciam ser completamente cristãos. A lenda local dizia que Steiner era um homem severo e sem Deus, e que o mausoléu era mais uma fortaleza para seu ego que um lugar de descanso. Damião, como parte de seus deveres, costumava caminhar pelo cemitério ao entardecer, rezando pelas almas que ali descansavam. Uma tarde, enquanto passava frente ao mausoléu de Steiner, começou a recitar em voz alta o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Enquanto pronunciava as palavras, ouviu um som metálico, um rangido longo e agudo. Se deteve e olhou para o mausoléu. A pesada porta de ferro, que ele sabia que estava fechada com um cadeado enferrujado, havia se movido. Estava entreaberta, apenas alguns centímetros, criando uma linha de escuridão impenetrável em seu interior. O coração de Damião deu um salto. Se aproximou com cautela. O cadeado continuava em seu lugar, mas a tranca do interior parecia ter se retirado. Pensou que deveria ser o vento, embora não soprasse nem a mais mínima brisa. Empurrou a porta para fechá-la. Se moveu com um rangido de protesto e se encaixou em seu marco com um baque surdo. Se certificou de que estivesse bem fechado e, algo inquieto, continuou seu caminho. No dia seguinte, voltou a passar pelo mausoléu. A porta estava fechada. Cético, decidiu testar algo. Se parou à mesma distância e começou a rezar o Pai Nosso de novo, no mesmo tom de voz. Venha a nós teu reino, faça-se tua vontade na terra como no céu. E ocorreu de novo. O mesmo rangido agudo, e a porta de ferro se abriu lentamente, alguns centímetros, como se uma mão invisível a estivesse empurrando de dentro. Desta vez, Damião sentiu um medo genuíno. Isso não era uma coincidência. A porta reagia à oração. Testou com outras orações. A Ave Maria, o Credo, vários salmos. Nada acontecia. A porta permanecia fechada. Só se abria com um Pai Nosso. Era como se aquela oração específica fosse uma combinação, uma senha para despertar o que quer que habitasse no mausoléu de Steiner. A curiosidade lutava com o medo na mente do sacerdote. O que havia dentro? Por que reagia daquela maneira? Durante uma semana, repetiu o experimento cada tarde, e cada vez, o resultado era o mesmo. A porta se abria ao som da oração, como uma flor de ferro se abrindo a um sol blasfemo. Percebeu que a porta se abria um pouco mais cada dia, como se a presença no interior estivesse se acostumando, ou ficando mais audaz. Decidiu que tinha que saber a verdade. Uma tarde, armado com uma lanterna potente sua estola, rezou o Pai Nosso completo. A porta se abriu mais que nunca, quase 1 metro, convidando-o a entrar na escuridão sufocante. Com o coração na boca, Damião cruzou o umbral. O ar dentro era glacial e cheirava a pó e a algo metálico, como sangue seco. O feixe de sua lanterna cortou a penumbra, revelando um único sarcófago de mármore no centro da câmara. As paredes estavam cobertas com os mesmos símbolos estranhos que havia na porta. Não eram demoníacos, mas também não eram cristãos. Pareciam uma mistura de runas germânicas e sigilos astrológicos. Enquanto examinava o sarcófago, ouviu um som atrás dele. Se girou de golpe. A porta de ferro estava se fechando sozinha, lentamente, com o mesmo rangido ominoso. O pânico o inundou. Correu para a porta e a empurrou com todas suas forças, conseguindo detê-la apenas antes de se fechar por completo, ficando preso. Ofegante, se apoiou contra a porta, com metade do corpo fora e a outra metade dentro. Foi então quando sua lanterna iluminou a tampa do sarcófago. Havia uma inscrição em alemão. Damião havia estudado o idioma no seminário. Traduziu as palavras lentamente. Sprech nicht das Gebet des Vaters, denn ist nicht meiner. Mein Gebet ist da Stille. Mein Königreich ist Geserstein. Não rezeis a oração do Pai, pois ele não é meu. Minha oração é o silêncio. Meu reino é esta pedra. A compreensão golpeou Damião com a força de um malho. Steiner não era um ateu.
Havia adorado algo mais, algo que considerava o Deus cristão como um inimigo, como o outro pai. A oração do Pai Nosso não era uma chave que abria a porta por reverência. Era um insulto, uma provocação. O espírito de Steiner, ou o que restava dele, abria a porta não como um convite, mas como um desafio, como uma fera abrindo as mandíbulas ante uma ameaça. O estava desafiando a entrar em seu reino de pedra. Naquele momento, vindo do interior do sarcófago, ouviu um golpe. Surdo, pesado. Depois outro. E outro mais. Algo dentro estava batendo na tampa de mármore, respondendo à sua presença, despertado pela oração proibida. O terror lhe deu uma força que não sabia que possuía. Saiu do mausoléu e empurrou a porta para fechá-la com um estrondo metálico. Enquanto procurava a tientas o cadeado para tentar garantir melhor, os golpes vindo do interior se tornaram mais fortes, mais frenéticos. Eram golpes de uma fúria impotente. O padre Damião nunca mais rezou em voz alta perto do mausoléu de Steiner. Contratou um soldador para que selasse a porta de ferro de forma permanente. Enquanto o homem trabalhava, lhe contou a história. O soldador, um homem local que havia ouvido as lendas durante toda a sua vida, não ficou surpreso. Meu avô sempre dizia que Steiner fez um pacto para que sua vontade fosse mais forte que a de Deus em seu pedaço de terra, disse o soldador enquanto as faíscas voavam. Suponho que não gosta de ser lembrado de quem manda fora de suas quatro paredes. O mausoléu de Frederick Steiner agora está selado, em silêncio. Mas às vezes, os que passam perto do cemitério nas noites tranquilas do deserto dizem que podem ouvir um som. Um golpe fraco e rítmico que vem das profundidades da pedra. Como se algo, em seu reino de silêncio, continuasse esperando pacientemente para que alguém, por erro ou por desafio, se atreva a sussurrar a oração que o desperta. Há portas que nunca devem ser abertas, e há orações que é melhor dizer em silêncio. Se chegou até o final, é porque o terror o chama. Não lute contra isso. Inscreva-se e ative as notificações para se unir à nossa congregação do macabro. E se esta última história fechou com chave suas vontades de dormir, deixe-nos um último e valente like. Nos vemos no próximo pesadelo.